Na mensagem anterior verificamos a necessidade de Deus para salvar o espírito e salvar o corpo físico, salvar o corpo. O espírito danificado, necessitando receber a restauração para renová-lo, a fim de retirar o dano da segunda morte. A renovação cabe à confissão de fé, à aceitação e mudança que deve se formar do interior daquele que almeja a vinda, daquele que almeja a restauração do seu espírito e do seu corpo. Para ter o direito de assistir, para ter o direito de ser assistido pela ressuscitação dos vossos corpos no momento da morte para a vida. E Deus enviou o seu Filho ao mundo nessa missão da propagação das boas novas. E quem nele crê não é confundido, mas quem nele crê já passou da morte para a vida. João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui vemos claramente a necessidade da restauração. O batismo representa a oportunidade de salvação para os pecadores. Porque que o que nasce da água e do Espírito pelo ato do batismo, mediante o sepultamento do velho, do homem caído, despojando a natureza de queda, a ação declarativa no mergulho, ela não se encerra no ato, mas ela pede, exige a sua continuidade em seu compromisso assumido no ato realizado. Os que participam do batismo, eles nascem em uma nova perspectiva de ações. Na linguagem de hoje, é formatado. Ele nasce numa nova formatação. Usando a linguagem de hoje para a informática, a formatação do HD. O batismo formata aquela natureza de queda, começa de novo, renova-se. Os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem muito pouco da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Essa parte aqui do nascer da vontade é que pega. Porque quando chega aqui na vontade de Deus, é que o negócio pega. Porque o sepultamento nas águas, parece que, na maioria das vezes, volta no mergulho e não se consolida, porque não se efetiva na maioria dos casos, na maioria dos batismos. Aqui João fala de vontade de Deus. Aquele que participa do batismo, ele nasce não da vontade dele, mas da vontade de Deus, porque ele passa agora a ser guiado pelo Espírito que está dentro dele, renovando por dentro, salvando e tirando o dano da segunda morte, para restaurares, para assumir uma outra conduta, uma conduta de seguir a lei da vida, a conduta de seguir a lei da vida. Quando chega nessa parte é que embola o negócio. Aqui está a barreira, aqui é que bifurca. Depois que acontece, que efetiva o batismo da alma vivente,
A maioria dos que participam não seguem adiante nos propósitos. Porque quando chega a outra etapa para ser cumprida, aparece a bifurcação. Porque se estamos falando de reino, e nós sabemos que todo reino precisa dessa palavrinha mágica. Porque lei precisa da palavra chamada obediência dos seus integrantes. Aquele que nasce de novo, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus, ele segue a linha do Espírito. Ele segue em direção à natureza geradora de vida, da vida para ele. Para ele assistir o direito, ser assistido de entrar no reino da luz, ele precisa seguir no compromisso. Só que depois do batismo é que forma outra barreira. Depois do batismo, bifurca. Porque tem uma barreira que impede a continuidade na maioria dos casos. E são poucos, hein? A porta realmente é muito estreita. É estreita porque quando chega nessa parte da obediência, aí pega o negócio. Quando chega na parte da obediência, aqui é que bifurca. Bifurca para a pedra formação, edificação da Pedras Vivas e bifurca para outra banda, formando as pedras de concreto, as pedras mortas. De fato, quando chega na questão da obediência, aí é que pega. A maioria engenda para as pedras de concreto a religiosidade. O indivíduo perde a identidade, perde a identificação com o batismo que outrora participou, desconfigura a missão, desconfigura o compromisso, sai da linha do Espírito e volta de novo à estaca zero, formando as religiões pedras de concreto, os templos religiosos. Aí volta tudo de novo, corrupção, ganho material, enganação, enrolação, corrupção, mentira, e aí pronto, de volta à Babilônia, a maioria. Essa é a realidade. Os poucos que seguem nas pedras vivas, os que seguem direto formando as pedras vivas, são pouquíssimos. A maioria, infelizmente, passa do batismo e bifurca, seguindo a linha das pedras de concreto. Porque eles têm também os pastores que vão pará-los, porque também é produto e é fruto da bifurcação para essa parte. Aí é que aparece Timóteo, que muitos não suportariam a sã doutrina e seguiriam as suas dissoluções, seguindo ensinamentos de demônio. Timóteo, surge então a apostasia dos últimos tempos, mencionado em 1 Timóteo. Vamos ler. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. No dia de hoje, esses alguns são muitos, milhões e milhares, hein? Por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade.
Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, nada, quando é santificado por Ele. Nada. Quando Ele santifica, você não recusa. Se a comida for jogada para ídolos, mas se você abençoar, está limpo. Se Ele abençoar. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É purificado. Seguindo Timóteo. Ora, verso 10, 4:10. Para esse fim que labutamos e nós esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no seu Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Por que especialmente dos fiéis? Porque os fiéis seguem a linha da vida do Cordeiro, obedece o que é proposto. Vamos voltar a Mateus agora no capítulo 28 e 19, quando o Filho do Homem revela que ninguém vai entrar no reino se não apresentar a obediência, a fidelidade aos propósitos, a fidelidade. Não basta só entrar e mergulhar nas águas e ser batizado, é mais do que isso. É seguir na fidelidade, na obediência da lei da vida. Mateus 28. A palavra obediência, a exigência obediência, está presente em Timóteo, está presente em João, está presente também em Mateus. Aliás, podemos citar 2 versículos aqui, no livro de Mateus, a exortação, o chamar de atenção, com a relação à necessidade da obediência. Vamos para o capítulo 28, que diz assim, que se trata da grande comissão. Verso 19, 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, olha como a obediência é fundamental, porque ela segue o batismo. Ela não pode, se ela for rompida, se ela não for atendida, bifurca. Depois do batismo, bifurca para pedra de tropeço, para pedras de concreto. Se ocorre a obediência, forma as pedras vivas. A edificação é concluída e segue na linha da salvação. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ensinando e guardando, ou seja, obedecendo o que foi proposto. Sepultar o velho homem, ter uma nova vida, um vivo caminho com a salvação, que iniciou com o batismo. Vamos para mais um versículo, mais um capítulo, que toca na questão da necessidade da obediência. E está em Mateus. E Mateus tem, eu consegui pegar aqui 2 referências sobre a questão da obediência. Vamos para o próximo. O próximo é aquele que fala assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor vai entrar, somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Ou seja,